Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre mais uma canção composta no ano de 1944. Desta vez, uma canção da autoria de um compositor que há muito tempo não aparecia aqui no nosso programa. Eu estou falando de Pixinguinha. Puxa vida, que saudade dele, que é um dos maiores chorões do nosso país, ou seja, um dos maiores compositores e intérpretes do estilo musical conhecido como choro, do qual nós falamos muito lá no comecinho do nosso canal, há quase 5 anos atrás. Vocês conseguem imaginar isso? Pois bem, ainda assim, Pixinguinha continua muito presente na música popular brasileira ali dos anos 40 e também do ano de 1944, que é o ano que estamos falando atualmente. Sendo assim, senhoras e senhores, preparem-se, pois vamos falar de uma música de Pixinguinha cuja primeira gravação foi em 1944. Eu estou falando de um chorinho intitulado Cochichando. Para gravar o nosso programa de hoje, eu li um artigo científico de um pesquisador da Unirio que vai se dedicar a estudar especificamente o choro cochichando, portanto, a nossa música de hoje. Ele vai dizer que, embora de fato a primeira gravação tenha sido apenas em 1944, esta canção já existia desde antes, o que pode ser comprovado pela existência de manuscritos registrados pelo próprio Pixinguinha, que datam ali do final da década de 1930, aproximadamente do ano de 1938. Esse pesquisador vai apontar também que esses manuscritos circulavam informalmente em rodas de samba, rodas de choro, nos morros, nos bares, não se limitando à própria autoria de Pixinguinha, mas sim se configurando como uma canção que perpassava a sociedade carioca, mesmo antes de se tornar pública pelas vias oficiais. Afinal de contas, estes manuscritos nunca foram publicados oficialmente, profissionalmente, por uma editora de partituras, como era muito comum na época. Não, a primeira publicação oficial da nossa música de hoje vai vir apenas em 1944, e não vai ser nem pela publicação em papel da partitura. Vai ser uma publicação já fonográfica, em disco. Então percebam a diferença, percebam que a nossa música de hoje tem vida antes do mercado. Uau! Até o título da nossa música de hoje era diferente em sua fase pré-mercadológica. Em seus manuscritos, Pixinguinha batizou a canção de cochicho, um substantivo, e não cochichando, no gerúndio do verbo. Além disso, o compositor gravava o nome da música com X, cochicho, com 2x, para ser mais exato. Isso porque ele dizia que a melodia da música, na sua intenção, deveria parecer um segredo, deveria remeter a essa atmosfera de uma pessoa sussurrando no ouvido da outra para contar um segredo. Curioso, não? Eu, na minha opinião, acredito que ele conseguiu transmitir essa atmosfera, como nós poderemos conferir por algumas gravações que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. A primeira delas é essa original de 1944, que, pasmem, possui letra, voz e letra. Pois é, originalmente a canção era apenas instrumental. Porém, quando foi lançada, desde a primeira vez, Cochichando recebeu uma letra da autoria dos compositores Braguinha e Alberto Ribeiro. Então eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo esta gravação de 44 com letra de
Braguinha e Alberto Ribeiro, e voz do cantor Del Rian. Espero que vocês gostem, e por quesito de comparação, vou deixar também uma gravação mais recente do ano de 1976, na voz de Paulinho da Viola. Esta gravação, inclusive, é analisada pelo autor do artigo que eu comentei com vocês no último bloco do nosso programa. Tá bom. Mas apesar desse lançamento direto com letra e voz, nossa música de hoje ficou mais conhecida foi na versão instrumental mesmo. A primeira gravação instrumental de Cochichando aconteceu somente em 1957, na interpretação de Jacó do Bandolim. Senhoras e senhores, esta é a gravação de maior sucesso da nossa música de hoje, que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, e eu peço, reparem como de fato parece uma atmosfera de segredo, criada pelo arranjo musical e pela interpretação melódica brilhante de Jacó do Bandolim, que faz o seu instrumento de fato falar, conversar com a gente de tão bem que ele toca. Ouçam e depois me contem o que acharam nos comentários. Vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo uma gravação de 1958 na interpretação do próprio Pixinguinha, que desta vez lançou a música não como Cochichando e nem como Cochicho com 2x, mas sim como Cuchicho, com U e CH. Esta gravação pertence ao álbum Os Cinco Companheiros, do compositor Pixinguinha, e ele toca o seu saxofone nessa interpretação, mas como uma espécie de acompanhamento, como uma espécie de música de fundo, porque quem desenvolve a melodia principal é um violino, ok? Ouçam e me contem nos comentários o que foi que vocês acharam, que eu vou adorar responder. Tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.